Olá, seja muito bem-vinda a mais uma Live Zen. Eu sou a Ana Torquete, a pessoa responsável por esse projeto chamado Educar Zen. E hoje a gente está aqui para fazer mais uma Live Zen, que é esse quadro aqui do Educar Zen, onde eu te dou vários caminhos, né? Sempre associados aos 3 pilares do meu método. Mas enfim, a gente discute aqui os vários caminhos para você deixar de ser uma mãe reativa. E na nossa live de hoje a gente vai falar de um tema que é muito interessante. Mas antes de eu te falar qual é esse tema, eu quero te convidar a se inscrever na Jornada Maternar Sem Estourar, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer nos dias 29 e 31 de maio e no dia 2 de junho, tá? Então, o link tá na minha bio. A gente terminando essa live, você vai lá, se inscreva, né? Porque a gente vai ter um conteúdo muito especial para realmente você virar definitivamente o seu jogo na maternidade e conseguir, né, de uma vez por todas, deixar de ser uma mãe reativa, tá? Eu vou te entregar o meu ouro, vou te falar tudo do método que eu criei para que você esteja pronta ao final da jornada para poder implementar isso na sua vida e aí sim, né, finalmente conseguir deixar de ser uma mãe reativa com seus filhos, mas também com você mesma. Também sobre aprender a se tratar melhor, tá bom? Hoje, né, na nossa live, que é a segunda live das 10 lives de aquecimento que eu tô fazendo exatamente para esse evento, a gente vai falar sobre um tema muito rico, muito interessante, que eu tenho muita curiosidade, então eu tô sempre pesquisando sobre isso, né? Que é neurociência no contexto da educação. Aqui no Educar Zen, em geral, né, em outros perfis também, quando, enfim, a especialista ela fala sobre neurociência, você vai perceber que ela fala muito do lugar da criança, das descobertas, né, que a neurociência fez nos últimos 10 anos sobre como as crianças se desenvolvem. E essas descobertas, elas têm realmente revolucionado a nossa maneira de olhar para a criança e de educá-las, né? Só que hoje, nesse nosso encontro aqui, a gente vai falar da mãe. Como que funciona o cérebro da mãe nesse processo de maternar? O que a gente pode fazer? Existem, será, recursos que a gente pode usar para a gente potencializar esse cérebro para que ele se torne um cérebro mais amável, um cérebro mais gentil e um cérebro também mais atento, né? Um cérebro que consegue estar presente de verdade com os seus filhos, sem estar pensando no que precisa fazer daqui a pouco, sem estar, enfim, inundada, né, inundada dessa sobrecarga mental que a gente sabe que faz parte do nosso maternar. Então, gente, a neurociência ela tem também várias, né, descobertas aí sobre o cérebro da mãe, o cérebro dos cuidadores de um modo geral, e eu quero compartilhar isso com você exatamente para te explicar como o afeto, né, ele é algo inerente à nossa espécie, como a gente pode também usar essas informações que a gente já tem em mãos para a gente poder ter relações mais saudáveis com os nossos filhos, para a gente ter uma experiência mais positiva na maternidade e assim a gente também educar pessoas mais felizes para esse mundo, pessoas mais cooperativas, né? Pessoas que contribuem de uma maneira melhor. A gente pode usar esses conhecimentos que a gente tem já sobre o cérebro humano e sobre o cérebro, né, mais especificamente de um humano específico que é a mãe, para a gente poder criar um mundo melhor. E eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dessas informações aqui nessa live de 1 hora com vocês. Então, mandem os comentários, as perguntas. Vou pedir que vocês também usem esse botãozinho aqui, essa setinha, tá? Vou pedir que você pense agora em uma mãe que você gostaria de presentear com essas informações que podem realmente te levar para um outro nível na sua maternidade e que você use esse botãozinho ou que você marque essa mãe aqui nessa live para que ela também tenha acesso a essa informação, tá bom? Então, olha só, coisa boa, né? Informação boa é informação compartilhada. Eu tenho paixão por isso. Por isso mesmo que eu tô aqui hoje conversando com vocês, é por isso que eu tô... não é que eu sou professora, que eu tô educando há mais de 17 anos, há quase 20 anos aí, né? Mais da metade da minha vida fazendo isso, porque tem muito sentido pra mim, faz muito sentido, né? Informação que eu guardo pra mim, eu não quero que só a minha vida seja beneficiada disso tudo. Então eu quero que vocês também façam agora esse exercício de compaixão, de bondade e enviem para outras mães nessa live ou digitem os nomes delas aqui
para que outras mulheres tenham acesso a essas informações e possam usufruir, no fim das contas, da sua maternidade com mais leveza, né, e com mais alegria. Porque é sobre isso, a gente não vai falar aqui de neurociência com uma linguagem complicada. Eu não tô aqui para fazer isso, tá, gente? Até porque eu também não sou neurocientista. Eu sou uma estudiosa, uma curiosa de neurociência. Enfim, tive a oportunidade de ser professora em uma pós de neuro também, que me ajudou a ter, digamos assim, mais embasamento para falar sobre isso, participando, né, do corpo docente de uma pós-graduação de neurociência e educação. Mas a minha proposta aqui é descomplicar essa linguagem, né, que eu precisei fazer isso para mim também, para poder, enfim, entender melhor, porque pode ser um assunto um pouco complicado, um pouco complexo. A gente fala do cérebro, que é a máquina mais engenhosa desse planeta. Nada que o ser humano criou até agora é mais complexo, perfeito e fascinante do que o cérebro, né? Então, a gente vai falar de neurociência aplicada, como que a gente pode usar essas informações que a gente vai traduzir aqui de uma forma bem simples, para a gente poder entender melhor o nosso cérebro como mães e maternarmos sem reatividade, finalmente, né? Então, compartilhem aí. E eu tô vendo aqui a Condinho Ana, minha chara Ana. Parabéns pela celebração do seu casamento. Muito grata, Ana. A gente se casou aqui sexta-feira passada, em Boipeba. Uma cerimônia muito simples, mas cheia de significado pra gente, né? A gente tem esse estilo de vida mais simples, então fez muito sentido, foi muito genuíno. E vamos lá, gente, vamos começar a conversar então sobre o tema dessa live, né? Ela vai ficar gravada. Eu sei que tem gente que uma hora dessa tá indo na correria para poder ir trabalhar, fazer as coisas, e aí fica assim, Ana, mas eu quero assistir, vai ficar gravada? As minhas lives sempre ficam gravadas, tá? Eu não tenho isso de, só vai assistir quem estiver ao vivo, não. Como eu falei, eu tenho esse compromisso com o ensino-aprendizagem, né? Eu acho que a gente, é isso, vamos doar um pouco de conhecimento, porque a gente ganha muito com isso como sociedade também. Então vai ficar gravada, mas eu quero começar a falar para vocês aqui de algo que aconteceu comigo na minha gravidez, tá? O que a gente vai falar aqui hoje sobre neurociência, o cérebro da mãe, por mais que seja um aspecto biológico, né? Não diz respeito só a mães biológicas, tá bom? Se você é uma mãe por adoção, isso também vai fazer todo sentido para você. Tem muitas pesquisas que mostram que boa parte dessas transformações que o nosso cérebro sofre independem de a gente ser mãe biológica ou não. Então, olha só, vamos começar falando da gravidez, né? Que no caso diz respeito mais a esse contexto aí da maternidade biológica. Me conta aqui nos comentários, escreva assim, sim, se você passou por um negocinho chamado Baby Brain na sua gravidez. Vou te explicar o que é o Baby Brain, caso você não saiba. O Baby Brain, gente, ele acontece quando você tá lá grávida e aí você vai ficando cada vez mais grávida, aquele barrigão acontecendo, e aí daqui a pouco você se percebe com memória muito ruim. Você se percebe meio desligada, assim, parece que você tá meio, sabe, um raciocínio meio lento, parece que, enfim, que seu cérebro não tá mais no mesmo nível de raciocínio, no mesmo nível de performance de antes da sua gravidez. E quando o neném nasce, parece que isso perdura por um tempo, né? Então, enfim, cria-se, né? Agora eu esqueci a palavra, mas tem uma palavra horrorosa que se usa aí para falar das mães que passam por isso, que são muitas mulheres que relatam isso, né? É a Bárbara falando que aconteceu com ela também. Tem gente que às vezes nem percebe, tá tão lerda que nem percebe, mas isso acontece, né? Isso é muito comum de acontecer. E quando isso acontece, né? E acontece devido à exuberância de hormônios que está acontecendo no nosso corpo, a gente já entende que a maternidade tá mudando a gente, né? Que a maternidade, que nos tornarmos mãe, que passarmos por esse processo, vai mudar, inclusive, o nosso cérebro, a maneira como a gente se conecta com a realidade, né? A maneira como o nosso cérebro, ele interpreta as coisas, como as informações chegam até nós. Olha, Rafa, eu tô assim até hoje, acho, meu filho vai fazer 3 anos, acontece, viu, Rafa? Gente, agora eu tô esquecendo mesmo. É uma palavra tão feia, assim, é um neologismo. O que é um neologismo? É uma palavra nova que se cria
para poder falar de uma coisa, né? Então criaram aí um neologismo, uma palavra que chama mãe de burra, sabe? É como se fosse isso. E é péssimo, né? Assim, é péssimo porque, primeiro, que não é verdade, e segundo, que é uma maneira de nos inferiorizarmos nesse processo desse início de maternidade, né? O que a gente pode pensar? Então, a gente tem aí essa experiência pela qual muitas de nós passamos, né? Comigo também aconteceu. Eu também passei, eu acho que o primeiro ano do meu filho, assim, bem no baby brain, assim. Hoje eu acho que meu cérebro já deu uma pegada no tranco, assim. Mas isso é muito comum. E aí, associado a isso, a gente tem uma outra coisa que todas nós também sabemos que acontece e que também existem inúmeras pesquisas que comprovam que a maternidade, ela está associada a altos níveis de estresse. Não é isso? A gente já sabe que o estresse, né, ele é uma resposta do nosso corpo a um estímulo externo. Nosso corpo interpreta que ele precisa ficar em estado de alerta para se proteger. A gente falou da live do medo ontem, né? Então, o medo e o estresse se associam intimamente nesse percurso aí, nesse processo. Então, o que acontece? A gente passa por isso, né? O nosso corpo ele fica em estado de alerta porque ele precisa se proteger. E na hora que você tem um filhotinho, né? Que você tá ali literalmente como uma fêmea com um filhote em mãos e, né, o nosso corpo ele resgata ali aquele recurso de quando a gente não era tão racional assim, ou quando também a nossa espécie ela estava correndo muito mais perigos, que a gente não tinha um abrigo tão seguro como as nossas casas, a gente não tinha comida na geladeira, né? Quem estudou aí um pouquinho sobre sono do bebê sabe que os bebês precisam dormir perto das suas mães e que isso é uma resposta evolutiva ao longo da evolução das nossas da história da nossa espécie e de outros mamíferos e de outros animais, inclusive. Se o bebê está longe da mãe, ele corre muito mais risco de ser abocanhado por um predador no meio da noite, não é mesmo? Então, a gente traz esses recursos ainda. Nosso estresse, ele existe, né? A gente está sempre em estado de alerta quando a gente se torna mãe, por um recurso natural da nossa fisiologia, da evolução da nossa espécie, mas também por aspectos reais, né? A maternidade, ela aciona na gente um bebezinho ali super frágil que acabou de nascer. A gente fica mesmo... Ele demanda, de fato, cuidado, é isso que eu tô querendo dizer. E aí, se a gente pensar, né, quando essa maternidade ela vai evoluindo, então, por exemplo, ontem a gente passou por uma situação um pouco estressante aqui em casa, meu filho ficou muito estressado, porque a criança ela absorve, né, tudo o que acontece no ambiente. Então, ele ficou muito estressado e ele não dormiu hoje à noite, assim, essa noite, sabe? Ele teve uma noite super tumultuada, ele acordou gritando várias vezes e aí a mamãe também não dormiu. Então a gente sabe que, por exemplo, privação de sono é uma realidade da maternidade. A gente sabe que as nossas interações sociais, elas ficam muito fragilizadas, a gente tem muito menos oportunidade de estarmos interagindo com outras pessoas adultas, fazendo coisas de adulto, digamos assim. E aí tudo isso, né, contribui para que a maternidade ela seja uma experiência realmente muito estressante. E quando a gente pensa em estresse a médio ou longo prazo, a gente pode concluir aí que a maternidade ela teria, então, um potencial de nos envelhecermos. Eu vejo isso muito na minha pele, assim, mesmo com todos os processos de autocuidado que eu vivo, né? Mesmo com todo o conhecimento que eu tenho e com todas as práticas que eu coloco no meu dia a dia, eu percebo que eu envelheci muito depois de ter me tornado mãe. Depois eu vou colocar uma foto minha de, assim, um mês antes de engravidar, tá? Nos stories, e vocês vão concordar comigo. Fisicamente mesmo, assim. Então, a gente envelhece, a nossa saúde mental, ela pode ficar muito... comprometida. E aí, né, o que a gente conclui disso tudo que eu falei até agora é que nossa, será que então que a maternidade ela é um mau negócio para a saúde da mulher? Será que se tornar mãe é uma coisa que, assim, vai acabar comigo, né? É isso, tô fadada a alguma coisa ruim, porque é baby brain, o cérebro, né, todo, enfim, sem memória, raciocínio lento, aí bombas de estresse para todos os lados. Será que
eu fiz um mau negócio quando eu decidi me tornar mãe, era o sonho da minha vida. Enfim, gente, eu tô aqui nessa live para dizer para vocês que, muito embora exista essa realidade, a gente tem recursos hoje para poder virar esse jogo, tá? Tem um negócio chamado neuroplasticidade, que também é uma das descobertas aí dessa última década de neurociência, desses últimos 15, 20 anos, talvez, e que tem revolucionado a nossa maneira de lidar com a nossa própria saúde. E tem muitas pesquisas mostrando como o cérebro da mãe se transforma a partir disso, tá? Então, eu trouxe esse cenário aqui meio pessimista, mas a live ela é muito otimista. O que eu quero trazer para você aqui são perspectivas, né, de mudança do seu cérebro. Você pode mudar o seu cérebro e não é difícil de fazer. É isso que é o melhor, porque quando a gente tá falando de cérebro, dá a impressão sempre que é uma coisa muito complexa, que tudo que envolve o cérebro, né, vai dar um trabalhão danado, mas não é bem assim. Tati, querida, falando, te divulguei pro grupo de gestantes e puérperas, fico muito feliz, muito grata, me divulguem mesmo, tá, gente? Vamos juntas aí. Enfim, fazendo com que essas informações elas fiquem cada vez mais acessíveis ao maior número de pessoas, não só de mães, mas de outras pessoas também. Valentina, obrigada pelas palavras, estava me sentindo descompensada. Seja muito bem-vinda, Valentina. Saiba que esse aqui é um espaço de acolhimento para as mães, tá bom? Vamos então falar agora de notícias boas da neurociência pra gente, tá, gente? Ó, o que acontece? Muitos neurocientistas ao redor do mundo têm pesquisado, né, como que mães e pais e outros cuidadores, biológicos ou não, tá? Mas principalmente mães e pais, como eu disse, pode ser por adoção ou de filhos biológicos, como que eles sofrem mudanças nos seus cérebros ao cuidarem dos seus filhos. A gente já sabe, por exemplo, falando aqui agora, né, da maternidade biológica, de mães especificamente, que muito embora, né, a gente fique com esse cérebro aí muito mais lento devido ao baby brain, que a gente tem a impressão que o nosso cérebro, nossa, peraí, será que eu dei uma emburrecida depois que eu engravidei, né, que passa essa impressão? O seu cérebro, na verdade, nesse processo aí do pós-parto, né, parece que durante a gravidez os neurocientistas perceberam que o cérebro ele dá uma diminuída de tamanho, mas que no pós-parto ele aumenta de tamanho, seu cérebro aumenta a massa cinzenta. Isso significa alguma coisa. O que significa? Sabe os nossos músculos, sei lá, da coxa, do braço, os músculos do corpo? Eles não ficam, quando eles ficam mais fortes, eles não aumentam de tamanho? Não é assim que funciona? Então, o nosso cérebro ele funciona como esses músculos. Então, um cérebro que aumenta de tamanho, principalmente quando esse aumento, né, esse ganho de massa é relacionado ao córtex pré-frontal, que é a parte responsável, né, pelo nosso raciocínio lógico, pela regulação das nossas emoções, pela nossa memória, isso significa que a gente se torna mais inteligente. E aqui a gente não está falando só de inteligência intelectual, no sentido de, vou ficar melhor em matemática, sei lá, esse tipo de inteligência que a nossa sociedade, né, quer fazer a gente engolir goela abaixo, muitas vezes a gente engole mesmo, que é a inteligência, né? Existem vários tipos de inteligência. Então, a realidade é essa, a mulher no pós-parto, ela faz tantas novas conexões entre seus neurônios, que a gente chama de sinapses, né? Ela passa por tantos aprendizados, o seu corpo se prepara tanto para que ela esteja pronta para realmente acolher, né? Para ela realmente cuidar, para realmente fazer com que aquele novo filhotinho ali que acabou de chegar no mundo sobreviva, que esse cérebro aumenta de tamanho. E aí, os neurocientistas, né, eles explicam isso explica o baby brain, na verdade. O cérebro, durante a gravidez, ele está passando por uma série de modificações, de transformações. Ele está criando essas novas sinapses para formar, né, para se focar, para ter um foco, para ter uma atenção em outra coisa do que ele tinha antes. Principalmente quando é a sua primeira gravidez, antes de engravidar, né, antes de essa grande revolução acontecer na sua vida, você provavelmente tinha uma vida muito mais autofocada. A gente sente falta disso, inclusive, depois quando a gente se torna mãe.
Mas quando a gente pensa na nossa espécie, né? A gente tem a espécie humana, os mamíferos em geral, mas vamos falar aqui especificamente da gente, dos humanos. A nossa espécie ela é uma espécie social. Nosso cérebro é um cérebro social. Então, esse cérebro que precisa se transformar para poder cuidar de um outro ser, ele é um cérebro mais saudável, ele se torna um cérebro mais potente, né? Olha que coisa incrível que acontece com a gente. Se a gente puder mudar o foco, né? Se a gente puder mudar a nossa mentalidade, ao invés de estarmos acreditando o tempo todo que a gravidez ou que o maternar é sobre estarmos estressadas e privadas da nossa própria vida, e privadas de sono, privadas de vida social. Isso tudo de fato acontece. Mas se a gente puder olhar por um outro viés, que o nosso cérebro está se transformando, ele se transforma para poder ser um cérebro, para ser o cérebro que ele nasceu para ser, que é esse cérebro social, esse cérebro que cuida, né? Esse cérebro que coopera. É isso que acontece. Então, o cérebro da mulher recém-parida, né, no pós-parto, ele sofre inúmeras mudanças. E eu vou falar aqui agora para vocês algumas delas. Você que teve filho biológico aí, provavelmente vai perceber que isso aconteceu com você. Só que, o que acontece? Se você pegou um bebezinho, né, pequeno, por adoção também, talvez você também tenha passado por essas experiências, porque é isso que essas pesquisas têm mostrado, inclusive, tá? Que não se restringe a mães. Homens, pais, que se envolvem fortemente também no cuidado com seus filhos, também vão passar por essas transformações super positivas nos seus cérebros, e isso dura, em geral, até o 2º, 3º ano de vida da criança, tá? E aí depois a gente vai conversar sobre como que a gente pode não perder essas habilidades. Então, olha só. A primeira área, né, que dá um boost, assim, que melhora quando a gente, que se aprimora, digamos assim, que a nossa natureza, ela se engaja em fazer melhorar no nosso cérebro quando a gente recebe uma criança, é a área da regulação emocional, que é exatamente, né, fica aqui nessa parte frontal aqui da nossa cabeça, na nossa fronte aqui, essa parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal. A gente sabe que uma das grandes dificuldades das mães em geral é regular as próprias emoções. Não das mães, das pessoas, né, gente? A gente nunca foi educado, não é parte digamos, da dinâmica da nossa sociedade, educar pessoas para serem emocionalmente inteligentes. Lembra que eu falei, né, a gente até comentou aqui agora, que nas escolas, por exemplo, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque, né, trabalhei em escolas por muitos anos, eu sou uma professora, eu sou educadora. Então, a gente sabe que nas escolas o que é valorizado é essa inteligência intelectual, é uma inteligência linguística, é uma inteligência para ciência, é uma inteligência para matemática. Ninguém nunca nos ensinou, ninguém nunca nos incentivou a termos inteligência emocional. Me conta aqui nos comentários se você recebeu esse tipo de incentivo dos seus pais, da sua mãe, das suas professoras, né? Alguém te ensinou a lidar com as suas emoções? Porque nós estamos começando a fazer isso agora. A gente está se reeducando nesse momento para a gente poder, então, educar crianças com inteligência emocional. Não é isso que a gente está fazendo? Então, essa região da regulação emocional que todo mundo fica aí penando, né? Muitas pessoas explosivas, estressadas, reativas. Quando a gente está cuidando de uma criança, isso vai sofrer naturalmente uma transformação quando é um bebê. Então, o nosso cérebro ele se prepara para nos ajudarmos a lidarmos com as nossas próprias angústias quando o nosso bebê está chorando. Quem aí já passou por uma situação de bebê chorando? E aí, assim, primeiro que vem um impulso. Você necessariamente precisa cuidar daquele choro. Isso tudo é fisiológico, é biológico, faz parte desse cérebro social, essa máquina incrível que se conecta àquele bebezinho ali e sabe, né? Sem que você precisa saber disso intelectualmente, mas o seu cérebro, a sua evolução como espécie, a sua célula, sabe que você precisa atender aquele choro ali para poder... que isso depende de você, né? Ele parar de chorar. Então, a gente consegue agir ao invés de se identificar com aquele choro do nosso bebezinho recém-nascido, que a gente, né, tá apaixonado, ou que a gente tá tão envolvido, ou que a gente tá tão angustiada. A gente consegue separar aquilo e ter uma ação.
Então, o nosso cérebro, ele fica mais propenso a se regular emocionalmente quando quando um bebê nasce, né? Isso é muito interessante, concordam? Depois disso, tomadas de decisão, sabe? Quando você consegue tomar a decisão certa, a sua intuição parece que fica muito mais aguçada, sabe aquele negócio da intuição de mãe? Então, isso é uma coisa neurológica, é uma coisa evolutiva e é uma coisa que a natureza te proporciona para que você possa maternar de forma mais assertiva, para garantir que o seu bebê vai sobreviver, né? Então, vou dar um exemplo aqui. O meu filho, Francesco, com 1 semana de vida, a gente estava em casa e aí a gente percebeu que o narizinho dele não estava respirando legal. E eu já tinha estudado muito, né? Enfim, eu sou uma pessoa estudiosa. Então eu tinha estudado de tudo que você puder pensar durante a minha gravidez. E eu sabia que tinha que fazer a lavagem nasal, né? Só que eu tava com muito medo de fazer a lavagem nasal nele, porque o Francisco nasceu a termo, né? Ele nasceu com 39 semanas, mas ele nasceu muito pequenininho. Ele foi um bebê pequeno para a idade gestacional, né? Bebê pig. Então ele nasceu com 2,5 kg. E foi um parto cesariano de emergência. Eu tinha me preparado só para um parto natural. Nunca tinha pensado na possibilidade para uma cesárea. Eu estava muito preparada para a dor do parto natural. Mas assim, um parto cesariano de emergência como foi o meu, porque senão o Francisco ia entrar em sofrimento fetal, isso tudo me desestabilizou emocionalmente ali. Acho que nos 2 primeiros meses do meu filho, ou no primeiro mês, pelo menos. Mas nos 2 primeiros, assim, eu fiquei muito em estado de alerta, muito estressada, realmente, assim. E aí, o que aconteceu? Tinha que fazer a lavagem, só que eu tava achando o Francisco, assim, a criança mais frágil do planeta Terra. Porque eu não sabia que ele ia nascer pig, gente. Isso foi uma surpresa, né? Foi um erro no sistema de saúde italiano, que foi onde ele nasceu. Lá na Itália, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas assim, Estados Unidos, Europa, Austrália, nesses lugares, o pré-natal ele é muito menos minucioso do que é no Brasil. Então, infelizmente, isso aconteceu com a gente. E aí, eu tinha que, então, fazer a tal da lavagem nasal, morrendo de medo, porque eu achava o Francisco a criança mais frágil do mundo, porque ele não deu conta de um parto normal, porque ele nasceu pequeno e eu não sabia. Enfim, eu tava duvidando muito de mim como mãe e dele também. Aí, eu peguei, né, o pai dele foi, colocou ele na posição lá, com a cabecinha inclinada e tudo mais, e eu fui lá com aquela seringuinha lá, com 1 ml de soro, e pum, na primeira narina. Gente, a minha primeira experiência com a lavagem nasal foi que o menino simplesmente engasgou com o soro. Não sei porquê, mas isso aconteceu. O pai dele, ele começou a ficar vermelho, roxo, assim, sabe? Foi uma coisa muito desesperadora mesmo, assim. E o pai dele fez o quê? Ficou olhando assim, ó. E eu peguei o Francesco, já tinha estudado também como é que fazia a manobra de desengasgo, desengasguei meu filho. E, enfim, deu tudo certo, mas eu tô contando essa história para dizer que eu não tenho dúvida nenhuma de que o meu cérebro, né, e até o estresse que eu tava vivendo me prepararam para tomar a atitude certa na hora certa, sem pensar, sem raciocinar. Eu fui pra luta, né? Quando a gente tá nessa situação de estresse, o seu cérebro ele fica na fuga ou na luta. O pai dele foi pra fuga, mas a mãe, que o cérebro tava lá, né, realmente sendo modelado pela natureza para poder fazer com que aquele filhote sobrevivesse, eu salvei o meu filho, né? A tomada de decisão, ela foi impetuosa e ela foi o que realmente salvou ele, obviamente, associado às informações que eu já tinha anteriormente sobre como fazer uma manobra de desengasgo. Inclusive, se você não sabe, procure essa informação, porque isso é fundamental, tá? Já usei 1 milhão de vezes depois disso no processo dele de introdução alimentar. A Estefânia, mãe, sofre, não é fácil, né, Estefânia? Depois disso, gente, era frio, né, lá na Itália, era outubro, então tava no outono, assim, mas era uma noite bem fria aquela. Eu tive que sair com ele, porque eu fiquei desesperada, fiquei com medo de ter entrado água no pulmão dele, então eu ainda tive que levar ele pro hospital. Foi assim, foi bem... Vocês imaginam, né, que a mãe que já não tá dormindo, porque tá amamentando, que não sei o quê, eu nunca mais dormi por 2 meses. Foi muito tenso. Mas meu cérebro estava pronto para salvar o meu filho, graças a Deus, né? O nosso cérebro, ele ainda fica mais empático. Então, você já viu que, assim, quando naquele momento, né, assim,
quando o bebê ainda tá pequeno, sei lá, até os 6 meses, ou até mais um pouco, assim, que o bebê chora, e você começa a entender qual que é o choro de quê, você sabe, né? Na hora que ele faz ele tá no colo de alguém, ele faz assim, aí você já sabe que ele quer ficar com você, você conhece. Então o nosso cérebro, ele fica mais empático, né? E isso tudo, gente, significa que o nosso cérebro fica mais inteligente, ele fica mais preparado para a vida. A maternidade, ela é realmente um presente nesse sentido. Ela tem inúmeras dificuldades e dores que eu não nego. Eu não tô aqui para dourar a pílula, para romantizar a maternidade, não é isso. Quem tá acompanhando aqui meu conteúdo sabe que a gente traz aqui a maternidade como ela é. Inclusive, tô trazendo aqui um pouco da minha experiência, sendo totalmente honesta com vocês. Mas a maternidade, ela tem sim um potencial muito grande de nos tornarmos pessoas mais empáticas, mais prontas para a vida, as pessoas melhores. Quantas mães você já ouviu falando que depois de se tornarem mães, se tornaram pessoas melhores? Isso é fisiológico, o seu cérebro, ele fica mais empático. E essas transformações, como eu disse, elas tendem a durar, segundo os neurocientistas, por 2 anos, mais ou menos. E aí a gente começa, né, a se deparar com situações como, por exemplo, crianças fazendo birra, crianças agindo de forma impulsiva, batendo, enfim, a gente começa a lidar com outras fases da maternidade, né, e a gente começa a se pegar muito reativa. Você que era uma mãe muito afetuosa quando seu filho era bebezinho, né? Que segurava a onda quando ele tava chorando muito. E vem cá, filhinho. Aí, de repente, aquele bebezinho ali tá com 2 anos, sei lá, 3. E começa a se tornar uma outra criança, né? É uma outra pessoa. E essa pessoa, ela te ativa, né? Ela te traz gatilhos que você nem imaginava que você tinha. Talvez você fosse até uma pessoa considerada por todo mundo calma antes de se tornar mãe. Mas aí você tá ali, né? Essa mãe reativa. E aí o que acontece, gente? A gente não pode perder de vista esse fato. O nosso cérebro, ele é um cérebro social. O cérebro humano, ele existe, ele foi projetado para cuidar e para cooperar. Quando a gente trata o nosso filho de uma forma que é distoante disso, do cuidado e da cooperação, o nosso cérebro, ele vai sinalizar isso de alguma forma por meio de uma emoção desagradável, né? Muitas vezes a gente vai sentir o quê? Culpa, a gente vai experienciar culpa, a gente vai ficar triste, a gente vai se sentir a pior mãe do mundo, porque a gente não tá conseguindo ser aquela mãe amorosa que a gente foi com o bebezinho, né? Parece que o nosso cérebro, ele já perdeu aquela habilidade ali. E aí, o que eu faço, Ana? Tem como voltar atrás? Tem como eu reconquistar aquelas habilidades que o meu corpo naturalmente me deu quando esse bebê ele chegou para mim? A boa notícia é que sim, né? A gente já sabe, a neurociência já nos contou que o cérebro saudável, ele é o cérebro feliz, ele é o cérebro... Quer dizer, um cérebro feliz é um cérebro saudável, e um cérebro feliz e saudável ele é um cérebro gentil, né? Então, a nossa maternidade, ela deixa o nosso cérebro predisposto a isso tudo. A gente fica predisposto a essa conexão. E aí a gente pode, sim, usar alguns recursos para poder modelar esse cérebro para que ele fique um cérebro cada vez mais cooperativo e gentil, dessa forma, um cérebro mais saudável e feliz. E é isso que eu quero falar para vocês aqui agora, mas deixa eu só ler aqui, ó. A Lela, sempre fui muito calma, mas minhas filhas são ligadas no 220, tô aprendendo a lidar. Escuto isso muito, tem até um relato de uma das minhas alunas, viu? Lela, depois você dá uma olhada na live dela, tá aqui salva no canal, você pode me mandar um direct que eu te mando ela. A gente pode recobrar essa tranquilidade em alguma medida, né? Jéssica, querida, você me descreveu em tudo. Eu era essa mãe acolhedora, com os anos me tornei super reativa e hoje, com uma nova bebê de 3 anos, estou lutando para voltar a ser aquela mãe acolhedora. E é por isso que você tá aqui, né? É por isso que você tá aqui, para aprender isso. Eu quero falar para vocês agora de uma coisa que é incrível, que se chama neuroplasticidade. Antes de falar isso, uma outra informação que eu queria trazer sobre o nosso cérebro é que o cérebro humano, ele tem uma tendência geral a ser um cérebro negativo. O que isso significa? A gente tem uma tendência a sermos pessimistas. Por quê?
Porque ao longo da evolução da nossa história, sobreviveu quem era pessimista. Quem era pessimista falava assim, não, eu tenho que ficar aqui cuidando, ó, tenho que ficar aqui em estado de alerta, cuidando desse filhotinho aqui, porque senão eu já sei, tá? Tem lobo-guará, tem tigre de sabre, tem, sei lá, tem um monte de bicho aí, e eu preciso cuidar dele, porque senão ele pode ser devorado. Esse cérebro pessimista, que previa coisas negativas, foi o que sobreviveu. O que estava ali de boa, tranquilão, não sobreviveu. Então, nós somos, digamos assim, né, os descendentes desses seres humanos aí, em formação dessas, né, que nem eram, não é homo sapiens, né, mas desses humanos, digamos assim, pessimistas, né? Nosso cérebro, ele é como teflon para coisas positivas e ele é como velcro para as coisas negativas. É isso que os neurocientistas dizem. Só que a gente pode reverter isso, porque existe uma outra realidade sobre o nosso cérebro, que é a neuroplasticidade. Né? O que é a neuroplasticidade? É o processo em que o nosso cérebro ele vai mudar redes de neurônio diante de alguns estímulos. A gente pode mudar a estrutura do nosso cérebro. Você sabia disso? Do mesmo jeito que você pode ir para academia, malhar a coxa e ficar coxuda, ficar bunduda, você pode mudar o seu cérebro. Talvez você não vai ficar com a coxa, com a bunda da Graciane Barbosa. Né? A gente não está falando disso, que é possível você se tornar um super-humano. Não é disso que a gente está falando, mas você tem o poder de mudar o seu cérebro para melhor e de viver uma vida mais feliz a partir disso, tá? Esses estímulos, eles podem ser, que mudam o nosso cérebro, podem ser internos, como aconteceu na sua gravidez, por exemplo, né? Os hormônios da gestação mudaram o seu cérebro, te prepararam para poder acolher aquele bebê, mas eles podem ser externos também, que é, por exemplo, né, uma prática que eu ensino aqui, que eu ensino para as minhas alunas, que eu estimulo muito vocês a se engajarem em fazerem, que é o mindfulness, né? O mindfulness tem muitas pesquisas em neurociência comprovando que ele te ajuda a mudar o seu cérebro. Pouco tempo atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, todo mundo achava que só crianças tinham essa habilidade, né? De moldar o cérebro, de aprender coisas novas, de mudar, de moldar a sua personalidade. Sabe aquela coisa assim? Gabriela, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você para sempre assim, então eu sou nervosa, eu sou estressada, eu sou reativa. Isso não existe, você está. E você pode mudar o seu cérebro para você ser muito menos, né? O cérebro adulto, ele pode ser estimulado também. E a pergunta, né, que eu não quero deixar de fazer para vocês, na verdade, algumas perguntas e se eu te dissesse que com 10 minutos diários de ginástica para o seu cérebro, você poderia fortalecer o seu relacionamento com o seu filho? Você estaria disposta a fazer essa ginástica? E se eu te dissesse que com 10 minutos de ginástica neurológica diários, você seria capaz de diminuir os pensamentos negativos sobre o seu filho e sobre você mesmo? Sabe esses pensamentos que você tem às vezes que seu filho é chato, que seu filho não para quieto, que seu filho é cansativo, né? Que você gostaria que ele fosse como o filho da vizinha que é tão bonzinho, ou como o seu sobrinho, sabe? Então, se eu te dissesse que com 10 minutos de ginástica neurológica você pode minimizar esses pensamentos de que você é uma péssima mãe, de o que você está fazendo da vida do seu filho gritando assim tanto com ele. E se eu te dissesse isso? E se eu te dissesse que com 10 minutos de ginástica neurológica diárias, você vai conhecer melhor a si mesma, né? Entender melhor a sua própria infância, os seus padrões de reatividade, de onde que eles vêm, quais são os seus gatilhos, e você aprenderia, então, a lidar melhor com tudo isso antes de estourar, né? Você poderia desenvolver inteligência emocional, lidar com a sua raiva, com a sua frustração antes de estourar com o seu filho. E ainda por cima ensinar tudo isso para ele. Porque é essa que é a mágica, né? Eu coloquei o cérebro mágico aqui como tema dessa live, porque é maravilhoso o poder que a gente tem sobre o nosso próprio cérebro. E eu acho de uma extrema falta de respeito consigo mesma você ter essa informação e não usar ela a seu favor. Né? A partir do momento que a gente está nessa era da informação,
E eu sei que às vezes você se sente soterrada por tantas informações, né? Você vai aí em vários perfis de maternidade, tem um monte de gente falando como que você tem que cuidar do seu filho, o que você tem que fazer, como que você tem que falar com ele. Mas quem tem te ensinado a se transformar de verdade internamente para que isso seja possível? Porque você já sabe que gritar com uma criança que está fazendo birra é contra-educativo, que aquela criança ela não vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais calma quando você faz isso. Mas quem tem te ensinado a, de fato, conseguir não gritar? Porque eu sei que você tenta. Eu sei que é por isso que você acha que na teoria é tudo lindo, mas na prática é bem diferente e eu te dou toda a razão, né? O que eu quero que você entenda é que existem caminhos embasados em ciência para que você mude esse seu cérebro. Isso já aconteceu quando você estava grávida do seu filho ou quando você acabou de adotar essa criança e entrou em contato e o seu cérebro ele se modelou para que você cuidasse daquele novo ser. O cérebro humano, ele é, digamos assim, propenso, ele é uma massinha de modelar. E dependendo do estímulo que você der para ele vai, na verdade, assim, ele vai ser o resultado do estímulo que você der, né? Então, se o estímulo que você está dando é simplesmente se manter na inércia de reagir com seu filho, gritar, dar palmada, ameaçar e depois se sentir culpada para então, né? Porque você está se sentindo culpada, você fica mais estressada, a culpa ela gera mais estresse, ela gera mais ansiedade, ela gera emoções mais negativas. E aí você retroalimenta esse ciclo. Agora, e se eu te dissesse que você pode romper com esse ciclo, mudar o seu cérebro com 10 minutos de práticas diárias, para que você então tenha um cérebro mais capaz de fazer isso tudo. E quando eu digo isso, gente, eu digo porque além de ser algo, né, que nos últimos anos eu tenho experienciado na minha própria vida, que as minhas alunas todos os dias me enviam, graças a Deus, muitos relatos de transformações que elas nem imaginavam que seriam possíveis nas vidas delas, né? De eu conhecer inúmeras outras pessoas, além de mim, das minhas próprias alunas, que passam por isso. A ciência tem comprovado que isso tudo é verdade. Tem uma pesquisa recente da USP, né, que tem mostrado que o mindfulness, né, que são essas práticas que a gente faz diariamente, esse exercício neurológico para a gente poder lidar melhor com as nossas emoções, entender melhor o nosso corpo, sermos melhores com a gente, mais compassivas com a gente, né? Ele realmente traz resultados, né? Então, essa publicação, por exemplo, da Escola de Educação Permanente da USP comprovou, né? Eles conseguiram comprovar que o mindfulness, ele ativa essas áreas aqui do seu cérebro, ó, empatia, autocompaixão, autoconsciência, que é a consciência das suas próprias emoções, a consciência dos seus próprios pensamentos, aprendizagem, raciocínio de alto nível, já que a gente estava falando no início da live sobre esse cérebro materno que fica muito mais lento no processo da gravidez, né? Então, assim, você fica literalmente uma pessoa mais inteligente em todos os sentidos quando você está praticando mindfulness. É por isso que tá chamando, que eu quis trazer para essa live esse nome de cérebro, né, o cérebro mágico. Como usar a neuroplasticidade a favor da sua maternidade? Não é algo difícil. Você precisa apenas aprender, né, a como praticar mindfulness e implementar isso na sua rotina, que eu sei que é um outro desafio. A gente pode até fazer uma prática sobre isso, uma live em algum outro momento sobre isso. Eu já tinha até cantado essa bola, né? Agora, eu queria que vocês me contassem aqui, quem aqui sabia disso? Quem aqui sabia que com uma dedicação de poucos minutos por dia, se a gente pensar que um dia tem 24 horas, você dedicar entre 10 e 20 minutos do seu dia, né, para poder mudar o seu cérebro, e se o seu cérebro ele já aprendeu a ser melhor para tomar decisões, a ser mais empático, a se autorregular emocionalmente na sua gravidez, se esse aprendizado já aconteceu, na hora que você estimula isso por meio do mindfulness, é muito rápido. A transformação, ela não é uma coisa assim, eu tenho que fazer isso por 1 ano, eu tenho que fazer isso por 3 meses. Não, algumas das minhas alunas me mostram assim, Ana, olha só, com 15 dias praticando mindfulness eu já me sinto outra pessoa, né? E aí, o que eu vou te mostrar na jornada Maternar Sem Estourar é exatamente isso, né? Como que eu criei um método que
associe o mindfulness a outras ferramentas para que você possa, então, transformar o seu cérebro e maternar sem estourar. Eu vou te contar tudo que envolve esse método, né? E aí, eu quero muito que você esteja lá comigo. A Ana perguntando assim, ó, e como seria esse exercício? Ana, existem muitos exercícios de mindfulness, tá? Existem exercícios que a gente vai chamar de formais e existem exercícios que a gente vai chamar de informais. Os exercícios formais, que é a base, né? Sem eles eu acho muito difícil a gente realmente se engajar nesse processo do mindfulness, mas essas práticas formais, elas são muito parecidas com meditações, tá? Algumas pessoas vão inclusive chamar de meditação, mas não aquela meditação que às vezes você já tentou fazer e que foi muito difícil de fazer, que você tentou esvaziar a sua mente ficou barulhenta e aí você falou, isso não é pra mim. Não é isso, né? Quando tem alguém que sabe como fazer te conduzindo, a gente descobre que é um processo de aprender a lidar com a própria mente, né? É você se reconciliar com a sua própria mente, entender como que ela funciona, quais são os padrões. E aí, o resultado disso na sua vida prática é que, naquele momento que o seu filho tá mais naquele gatilho, assim, tipo o meu, que eu já comentei várias vezes aqui, de jogar comida no chão, antes que isso se torne um grito, uma agressão contra aquela criança, você consegue criar um espaço de tempo para não reagir, e sim agir, né? E aí, associado aos outros recursos de educação que o meu método traz, você consegue, então, responder e educar de uma forma assertiva e gentil e que, de fato, contribui para que o seu filho fique mais cooperativo. Entende? Então, no caso, assim, né, digamos assim, depois que você aprende a fazer mindfulness, você não precisa mais dos áudios, mas digamos que por um tempo, assim, você vai fazer esses exercícios de forma guiada, né? No caso ali com as minhas alunas, sou eu que guio, mas se você não é minha aluna e você quer experimentar, você pode ir lá no meu canal do YouTube, tem várias práticas de mindfulness para você experimentar. Eu acho que quando a gente tá, né, seja comigo, seja com uma outra pessoa, mas quando você tá com alguém que sabe como fazer, te acompanhando no processo, tirando suas dúvidas e te levando de um nível ao outro, né, da forma que precisa ser realmente, é muito mais simples, né? Eu tinha tentado por alguns anos fazer isso sozinha, e aí quando eu realmente encontrei um professor que me ensinou, foi quando eu deslanchei aí e realmente experimentei várias transformações na minha própria vida, tá? Bom, gente, quando a gente aprende isso, não é que a gente nunca mais vai estourar, que a gente não vai ficar com raiva do nosso filho, que a gente nunca vai ser reativa. Não é isso, somos humanas, né? E como humanas, somos imperfeitas. Então, não tô aqui falando com vocês que você vai ser elevada à categoria de santa, anjo, sei lá, uma mestre espiritualizada, não é isso. Mas você, com certeza, vai aprender a lidar com as suas próprias emoções, com as emoções do seu filho e a viver de uma forma mais feliz. Você vai aprender a gostar da mãe que você é, né? Porque estourar vai se tornar absoluta exceção na sua vida. Então, o meu recado de hoje aqui para vocês é isso, né? O cérebro humano, ele é uma máquina incrível. E o cérebro da mãe, ele tá muito predisposto ao afeto, ele tá muito predisposto à cooperação, ele tá muito predisposto à gentileza. E esses são elementos de um cérebro saudável. Então, quando a gente estimula o nosso cérebro do jeito certo, e a gente pode fazer isso por meio de práticas curtas no nosso dia a dia, a gente, então, deixa de achar que todas essas dicas que a gente escuta diariamente aqui na internet são boas demais para ser verdade, né? A gente começa a entender que existem mães, sim, que conseguem, né, educar os seus filhos sem serem reativas. A gente começa a experimentar isso na própria pele. O evento que proporciona isso para a gente não é achismo meu, é neuroplasticidade, a neurociência comprovou isso pra gente, e eu quero muito que você se dê a oportunidade de entender como que isso funciona se inscrevendo na jornada Maternar Sem Estourar. Então, saindo dessa live, é isso que você vai fazer. Você vai lá na minha bio, caso você ainda não tenha se inscrito, e vai se inscrever. Eu vou hoje também abrir uma caixinha de perguntas nos meus stories, para vocês colocarem dúvidas sobre o tema aqui da live de hoje, ou outras dúvidas sobre a maternidade de vocês.
Hoje eu vou ficar um pouquinho mais off, porque eu tô indo embora aqui da Bahia. Amanhã a gente tá voltando pra Belo Horizonte. E aí, gente, são 2 meses e meio morando aqui, então tem muita coisa pra resolver. Eu vou ficar um pouquinho mais off, mas eu já vou respondendo essa caixinha amanhã, enquanto eu estiver fazendo uma longa viagem, porque, acredite ou não, essa viagem vai durar um dia. Não porque a gente vai de ônibus nem nada, mas porque eu tô numa ilha, aí tem que pegar barco, aí tem que ir pro continente, são 4 horas de ônibus até Salvador e aquela coisa toda. Então, vai durar o dia inteiro. Aí, nesse processo aí, eu vou respondendo as perguntas de vocês mais amanhã, tá bom? Na caixinha de perguntas de hoje. Então, é isso. Eu espero que essa live, ela tenha trazido para vocês uma palavra de esperança e que foge, desses achismos ou de dicas rasas que pretendem que você, de uma hora para outra, só porque você descobriu, que abaixar na altura da criança não é sobre isso. Existe uma transformação interna, uma transformação neurológica que você pode fazer, que qualquer pessoa pode fazer. Não precisa, não tem pré-requisito, tá bom? Essa é a minha palavra de esperança para você. Eu quero muito poder compartilhar mais desse conhecimento com você. Então, se inscreva na Jornada Maternar Sem Estourar. E a gente vai ter uma nova live na quinta-feira, eu acho. Ou na quinta ou na sexta. Agora, a gente tem lá o cronograma no meu feed, você vai lá e dá uma olhada. Eu vou avisar também, melhor, mas vai ser uma live sobre a nossa ansiedade de que os nossos filhos sejam sempre felizes. Você sabe lidar com isso? Com o fato de que seu filho nem sempre vai ser feliz? Eu te espero pra gente poder falar sobre isso. Espero que tenha sido enriquecedora pra vocês essa live e um grande beijo. A gente se vê lá nos stories, tá bom? Tchau, tchau.